Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Aos 62 anos, estava pronto para aproveitar minha aposentadoria tranquila, cuidar do meu jardim, jogar dominó com os amigos na praça. Mas o destino tinha outros planos para mim. Naquela noite chuvosa de março, recebi a ligação que mudou tudo. Meu filho Roberto e minha nora Camila haviam sofrido um acidente terrível na estrada. Não resistiram. Em questão de segundos, meu mundo desabou. A dor foi tão profunda que pensei que não conseguiria respirar de novo. Mas tinha um adolescente de 14 anos que precisava de mim. Meu neto, Lucas, ficou órfão da noite para o dia. Quando a assistente social mencionou a possibilidade dele ir para um abrigo de menores, não pensei duas vezes. Ele era meu sangue, meu único pedaço do Roberto que ainda restava neste mundo. Peguei o garoto e prometi que cuidaria dele. Vi nos olhos dele a mesma tristeza que sentia, e jurei que faria de tudo para que ele seguisse em frente e tivesse um futuro digno. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Lucas estava em uma fase complicada, lidando com a perda dos pais e com todas as mudanças da adolescência. Ele era rebelde, fechado, não queria conversar sobre nada. Eu tentava ser paciente, entender que ele estava sofrendo. Trabalhava como marceneiro, tinha uma oficina pequena no fundo de casa onde fazia móveis sob encomenda. O dinheiro era curto, mas sempre dei um jeito. Lucas nunca passou fome. Sempre teve roupa limpa e material escolar. Eu me esforçava tanto para ser um porto seguro para ele. Mesmo cansado depois de um dia inteiro de trabalho, sempre perguntava como tinha sido a escola, se precisava de ajuda com alguma coisa. No começo, Lucas mal respondia. Ficava trancado no quarto. Só saía para comer. Mas com o tempo, ele começou a se abrir um pouco. Voltou a estudar direito, fez alguns amigos. Eu tinha a esperança de que as coisas melhorariam. Mas algo começou a mudar quando Lucas fez 15 anos. Ele entrou no ensino médio e fez amizade com uns garotos que vinham de famílias ricas. Começou a pedir coisas caras, tênis de marca, roupas que custavam mais do que eu ganhava em uma semana. Eu explicava que não podia comprar, que o dinheiro era contado. Ele ficava irritado. Dizia que eu não me importava com ele, que os amigos tinham tudo e ele não tinha nada. Doía ouvir aquilo, mas eu tentava ter paciência. Afinal, era só uma fase, pensei. Com o tempo, as coisas só pioraram. Lucas começou a falar comigo com desprezo. Quando eu chegava sujo da oficina, ele torcia o nariz e dizia que eu fedia a serragem. Quando eu pedia para ele me ajudar com alguma coisa em casa, ele revirava os olhos e resmungava. Parou de jantar comigo. Dizia que preferia comer no quarto. Nos fins de semana, saía com os amigos e voltava tarde, sem dar satisfação. Quando eu tentava conversar, ele me cortava dizendo que eu não entendia nada da vida dele. Aos 17 anos, Lucas mal olhava na minha cara. Vivia grudado no celular, ignorando minha presença. Eu tentava puxar conversa, perguntar sobre a escola, sobre os planos para o futuro. Ele respondia com monossílabos, ou simplesmente me ignorava. Meus amigos comentavam que o garoto estava mal educado, mas eu sempre defendia. Dizia que era difícil para ele, que tinha perdido os pais cedo. No fundo, meu coração sangrava cada vez que ele me tratava como se eu fosse um estorvo. Um dia, ouvi ele conversando com um amigo no telefone. Dizia que mal podia esperar para fazer 18 anos e se livrar do velho chato que só sabia reclamar. Que a casa era uma porcaria
e que ele merecia coisa melhor. Fiquei parado do outro lado da porta, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. 4 anos dedicados àquele menino, e era assim que ele me via. Mas engoli a dor e continuei. O que mais eu podia fazer? Ele era tudo que me restava da minha família. Quando Lucas completou 18 anos, não quis festa. Disse que ia sair com os amigos e voltaria quando quisesse. Eu tinha preparado um bolo, comprado um presente simples. Ficou tudo encostado na mesa da cozinha. Ele chegou em casa de madrugada fazendo barulho. No dia seguinte, acordei com ele jogando minhas roupas dentro de uma mala velha. Fiquei paralisado na porta do quarto, sem entender o que estava acontecendo. Ele me olhou com aqueles olhos frios, tão diferentes dos olhos tristes de quando chegou aqui aos 14 anos, e disse com uma crueldade que me cortou como faca: "Arruma suas tralhas, velho. Não preciso aturar mais você. A partir de hoje, essa casa é minha. Você não tem mais utilidade aqui." Pegou a mala, arrastou até a porta da frente e jogou no lixo da calçada junto com os sacos de lixo. "Pode procurar outro lugar para morar. Você teve tempo de sobra para juntar dinheiro." Fiquei ali, parado, sentindo meu mundo desabar pela segunda vez na vida. O garoto que eu acolhi, que eu cuidei quando estava perdido e sozinho, estava me expulsando da minha própria casa. Senti vontade de gritar, de chorar, de perguntar onde estava o adolescente assustado que precisava tanto de mim, mas não fiz nada disso. Apenas olhei para ele com uma calma que nem eu sabia que tinha e sorri. Um sorriso triste, mas firme. "Tudo bem, Lucas?" disse, com a voz embargada. "Se é isso que você quer, eu vou embora. Mas quero que você saiba de uma coisa. Você vai se arrepender muito do que fez hoje, muito mesmo." Ele deu risada, aquela risada arrogante de quem acha que sabe tudo. "Me arrepender? O único arrependimento que tenho é de ter aguentado você por tanto tempo." Balançou a mão me dispensando. "Agora sai da minha frente. Tenho coisas mais importantes para fazer." Peguei minha mala do lixo, sacudi a sujeira e caminhei pela rua. Não olhei para trás. Fui para a casa de um amigo que me acolheu por alguns dias. Deitado no sofá velho dele, olhando para o teto rachado, pensei em tudo o que tinha passado. 4 anos de dedicação, de amor, de sacrifício, e tudo jogado fora como se não valesse nada. Mas eu não estava arrasado como deveria estar. Havia algo dentro de mim, uma certeza de que a vida cobraria dele por isso. 3 dias se passaram. Eu estava na oficina de um conhecido, ajudando a lixar umas peças, quando meu celular tocou. Era Lucas. Atendi com o coração apertado. Do outro lado da linha, ouvi a voz dele. Mas não era mais aquela voz arrogante e segura. Era uma voz desesperada, trêmula, quase chorando. "Vovô, por favor, você precisa voltar. Não faz isso comigo. Eu sou seu neto." Respirei fundo antes de responder. "O que aconteceu, Lucas?" Ele engasgou antes de falar. "Vieram uns homens aqui em casa. Disseram que a casa não é minha. Disseram que é sua, que você tem todos os documentos em seu nome. Eles querem me tirar daqui, vovô. Por favor, volta e resolve isso." Fechei os olhos, sentindo uma mistura de dor e satisfação. Era hora dele aprender a verdade. "É verdade, Lucas. A casa é minha. Sempre foi." Ouvi o silêncio dele do outro lado. "Seu pai e sua mãe moraram aqui porque eu deixei. Depois que eles partiram, você ficou morando aqui porque eu permiti. Mas a escritura, os documentos, tudo está no meu nome.
Sempre esteve. Ele começou a gaguejar. Mas eu pensei, todo mundo disse que... Eu o interrompi, com firmeza. Você pensou o quê? Que a casa era sua por direito? Que você podia me tratar como lixo e ficar com tudo? Ele começou a chorar. Vovô, eu errei. Eu sei que errei. Mas você não pode me deixar na rua. Eu não tenho para onde ir. Por favor, perdoa o que eu fiz. Senti meu coração apertar, mas mantive a voz firme. Lucas, você me jogou na rua como se eu fosse nada. Me humilhou, desprezou tudo que fiz por você durante 4 anos. E agora quer que eu volte correndo porque descobriu que a casa é minha? Ele soluçava do outro lado. Eu fui um idiota. Eu sei disso agora, mas por favor, me dá uma chance. Eu prometo que vou mudar. Vou te tratar bem, vou te respeitar. Só não me abandona. Suspirei. Parte de mim queria vê-lo sofrer um pouco mais, sentir na pele o que me fez sentir. Mas outra parte, aquela parte que ainda era avô, que ainda se lembrava do garoto assustado de 14 anos perdendo os pais, doía profundamente. Escuta bem o que vou te falar, Lucas. Comecei, sentando numa cadeira velha da oficina. Eu vou voltar para casa, mas não porque você está desesperado. Volto porque aquela é minha casa e eu mereço o meu teto. Você pode ficar, mas as coisas vão mudar completamente. E se você não aceitar as minhas condições, a rua te espera. Ele concordou rapidamente, sem nem saber quais eram as condições. Sim, o que você quiser, vovô, eu aceito tudo. Voltei para casa naquela tarde. Lucas estava sentado na sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, levantou e veio correndo na minha direção. Quis me abraçar, mas dei um passo para trás. Antes de qualquer coisa, você vai sentar e me ouvir? Ele sentou, cabisbaixo. Puxei uma cadeira e sentei na frente dele. Primeira coisa, você vai voltar a estudar ou trabalhar? Não aceito vagabundo na minha casa. Ele acenou com a cabeça. Segunda coisa, você vai me tratar com respeito. Não quero mais grosseria, olhares tortos ou desprezo. Sou seu avô e mereci respeito. Sempre mereci. Engoliu seco. Terceira coisa, você vai ajudar nas tarefas da casa. Lavar louça, limpar, cozinhar. Vai aprender o que é responsabilidade. Continuei. Quarta coisa, todo mês você vai me pagar uma quantia simbólica para morar aqui. Não importa se é pouco, mas você vai entender que nada na vida é de graça. E quinta coisa, a mais importante, você vai começar a me valorizar. Vou te contar histórias que você nunca quis ouvir, sobre seus pais, sobre a vida, sobre o que é ser família de verdade. E você vai me ouvir, mesmo que não queira. Lucas olhou para mim com os olhos marejados. Eu aceito tudo, vovô, tudo mesmo. Eu fui muito idiota. Eu vi você como um fardo quando você me salvou de ir para um abrigo. Me perdoa, por favor. Aquelas palavras tocaram meu coração, mas eu sabia que precisava ser firme. Perdão se conquista, Lucas. Não se pede. Você vai ter que me mostrar com atitudes que mudou. Nos dias seguintes, Lucas mudou completamente. Acordava cedo, preparava café para mim, perguntava se eu precisava de algo. No começo, eu desconfiava. Achava que era só teatro, que logo ele voltaria a ser o garoto arrogante. Mas ele persistiu. Conseguiu um emprego num mercado. Trabalhava de tarde. De manhã, terminou o ensino médio que tinha abandonado. À noite, jantávamos juntos e, pela primeira vez em anos, conversávamos de verdade. Ele me fez perguntas sobre o pai dele, sobre como era o Roberto na idade dele. Eu contava histórias
e via os olhos dele brilharem com cada palavra. Percebi que ele nunca tinha realmente me escutado antes. Sempre esteve tão focado em si mesmo, em querer ser como os amigos ricos, que esqueceu de olhar para o que realmente importava. E agora, talvez pela primeira vez, ele estava vendo. Um dia ele chegou em casa com um embrulho. Vovô, comprei isso para você. Era uma camisa nova, simples, mas bonita. Eu sei que não compensa tudo o que fiz, mas queria te dar isso. E também, ele hesitou, queria te pedir desculpas de novo. De verdade dessa vez. Não porque tenho medo de perder a casa, mas porque eu realmente entendo agora o quanto você fez por mim. Peguei a camisa sentindo um nó na garganta. Obrigado, Lucas. Ele se sentou ao meu lado. Sabe, eu conversei com uns amigos sobre o que aconteceu. Alguns me chamaram de idiota. Outros disseram que você foi muito duro comigo. Mas eu acho que você fez certo. Se você tivesse voltado correndo no primeiro dia, eu nunca teria aprendido. Eu ia continuar achando que podia tratar você mal, sem consequências. Olhei para ele, vendo não mais o adolescente mimado, mas um jovem que estava começando a amadurecer. Sabe o que mais me machucou, Lucas? Não foi ser expulso da casa. Foi perceber que você esqueceu que eu te acolhi quando você mais precisava. Você tinha 14 anos. Tinha acabado de perder seus pais. Eu podia ter deixado você ir para um abrigo, mas não deixei. E você jogou isso tudo fora. Ele balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Eu sei, vovô. Eu fui muito ingrato. Mas agora eu quero aprender. Me ensina a ser uma pessoa melhor? Aquela pergunta simples me encheu de esperança. Passamos a conversar mais, a fazer coisas juntos. Eu o levei para a oficina. Ensinei a trabalhar com madeira. Ele tinha jeito, descobri. Também retomamos tradições antigas, como assistir futebol juntos no domingo. Aos poucos, eu via o garoto que ele poderia ter sido ressurgindo, mas agora com a maturidade de quem aprendeu lições difíceis. Claro que nem tudo foi perfeito. Teve dias que ele recaiu, falou de forma ríspida, se irritou. Mas quando isso acontecia, eu apenas olhava para ele e ele se lembrava. Pedia desculpas e corrigia a atitude. Era um processo, e eu sabia que levaria tempo. Mas pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha meu neto de volta. 6 meses depois daquele dia fatídico, Lucas chegou em casa com uma notícia. Vovô, terminei o ensino médio e passei no vestibular. Vou fazer engenharia. Abracei ele com toda a força que tinha. Estou muito orgulhoso de você, garoto. Ele retribuiu o abraço apertado. Nada disso seria possível sem você. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia. Naquela noite, sentados na varanda, olhando as estrelas, Lucas me perguntou: você realmente sabia que eu ia me arrepender? Ou foi só um blefe? Sorri. Eu sabia, porque eu te conheço melhor do que você se conhece. Sabia que, quando a realidade batesse, você ia perceber o erro. Só não sabia se seria cedo o suficiente para você aprender a lição. Ele ficou em silêncio por um momento. E se eu não tivesse aprendido? Olhei para ele com sinceridade. Aí eu teria perdido meu neto de vez. E isso teria me destruído. Mas eu tinha fé em você, Lucas. Fé de que, em algum lugar, embaixo de toda aquela arrogância, ainda existia o garoto que eu acolhi aos 14 anos. Ele limpou uma lágrima. Esse garoto sempre esteve aqui, vovô. Só estava perdido. Obrigado por me encontrar. Hoje, quando olho para trás,
Vejo que aquele foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas também um dos mais importantes. Ensinou ao meu neto que ações têm consequências, que respeito não é opcional e que família é sobre amor e não sobre obrigação. E me ensinou que, às vezes, o maior ato de amor é deixar alguém cair para que aprenda a se levantar. Lucas ainda mora comigo, mas agora é diferente. Ele me trata como eu sempre mereci ser tratado. Fazemos planos juntos, rimos juntos, construímos memórias juntos. E quando eu olho para ele, não vejo mais o garoto arrogante que me jogou na rua. Vejo um homem que aprendeu, cresceu e escolheu ser melhor. E isso, para mim, vale mais do que qualquer pedido de desculpas.